Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 27 de agosto, 21º domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, nesse 21º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, aonde Jesus inicia perguntando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quem que os homens diziam que fosse ele? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, cada um fala uma coisa. Uns dizem que ele é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, todo mundo achava que ele era mais um profeta. Cada um falava uma coisa, ninguém sabia direito quem era Jesus. Mas aqueles discípulos conviviam com Jesus Cristo. E Pedro, muitas vezes, se demonstrou à frente. A gente vai perceber nos evangelhos que Pedro sempre foi aquele que tomou a palavra, aquele que dizia que representava os outros. Então Jesus pergunta a todos os discípulos ali reunidos, Então Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Então mais uma vez Pedro, Simão Pedro, ele toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro, ele reconhece verdadeiramente, de uma forma firme, quem é Jesus Cristo. Então Jesus, ele reconhece que Pedro estava certo, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, essa revelação a Pedro, ela não veio de forma humana, mas o próprio Deus revela isso a Pedro, que ele seguia Jesus Cristo por ele ser o Filho de Deus,
o Filho do Deus vivo. E Jesus continua: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha, então Jesus institui a sua igreja sobre essa rocha firme que é Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Aqui Jesus institui Pedro como representante, dessa igreja terrena. Quem é Pedro? Pedro foi o primeiro papa, da nossa igreja. Então aqui Jesus institui, não tem dúvida, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Ou seja, meus irmãos, a pedra, a igreja que é edificada sobre essa rocha que é Pedro, é a igreja de Cristo. Jesus diz: a minha igreja. Quem é essa igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana, que tem por base Pedro, primeiro Papa. Então vamos lá. E ele continua: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus dá essa autoridade a Pedro. O evangelho de hoje fala isso, Mas como que ele dá essa autoridade a Pedro? Porque ele reconhece, antes de Jesus dar essa autoridade a ele, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus ele reconhece que Pedro sabia perfeitamente quem era Jesus Cristo. Ele não vai dando a autoridade da sua igreja a Pedro de mão beijada à toa. Não. Primeiro ele experimenta Pedro. Ele experimenta para saber se Pedro sabia quem verdadeiramente ele era. Então ali, Jesus ele institui a sua igreja sobre essa rocha firme que é o apóstolo Pedro. E depois disso vem seus sucessores, até chegar hoje Papa Francisco, Então, meus irmãos, diante desse evangelho segundo Mateus, nós não temos dúvida. Jesus institui uma igreja. Jesus institui sim sobre Pedro, sobre essa rocha, a sua igreja. Essas são as palavras de Jesus, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Olha que coisa linda! E o poder do inferno nunca prevalecerá contra ela. Nós estamos nessa barca de Pedro, nessa igreja instituída por Jesus sobre essa rocha, que é São Pedro, o primeiro Papa. E as forças, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Que graça, meu irmão! Que graça, minha irmã! Pertencer a essa igreja que o próprio Jesus Cristo instituiu, essa igreja baseada nessa rocha que é Pedro. Então, nesse domingo, que nós possamos agradecer ao Senhor por nos dar essa graça de pertencermos a essa igreja, de pertencermos à igreja una, santa, católica e apostólica, fundada no fundamento dos apóstolos, na pessoa de Pedro, fundada pelo próprio Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nesse domingo nós possamos nos encher de alegria, porque nós pertencemos à igreja de Cristo, pertencemos a Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.